Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler daqui um pouquinho, agorinha mesmo, em nome de Jesus. Filipenses 4. Meus queridos, eu quero estudar esse assunto com os irmãos durante 4 domingos, sem usar Malaquias 3:10. Por que eu não quero usar Malaquias 3:10? Porque Malaquias 3:10 é uma verdade que confronta bastante. E eu não quero confrontar. Esse período não é para confrontar, esse período é para instruir, amém? Depois você lê Isaías, Malaquias 3:10, você conhece também, já sabe, não é? Se há alguma dúvida, tem aí, você pode ler. Porque o que nós queremos aqui é que Deus nos mostre na sua palavra e traga ao nosso coração aquilo que está no coração de Deus para nós e que entendamos os princípios de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Filipenses 4, vamos ler do 13 ao 20. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, ou quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou, outra versão, associou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. 16. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir minhas necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta, ou o fruto que aumente o vosso crédito, como diz outra versão. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala daquilo que recebia de apoio econômico no seu ministério e que ele sabia viver em qualquer situação e que a grande preocupação dele não era angariar fundos, mas quando chegavam esses fundos econômicos, ele e sua equipe estariam supridos e ele louvava a Deus e agradecia às igrejas que faziam isso. E Paulo diz então que estava suprido, glorificava a Deus, agradecia aos irmãos e assim ele continuou o seu ministério. Recebendo ou não, ele trabalhava para a glória de Deus. Malaquias 3:6, não 3:10, Malaquias 3:6, eu quero ler, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. O que a Bíblia diz? Que Deus muda. Deus não muda. Deus não muda. Por isso, nós não somos consumidos. Por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Amém? Não é porque somos bons que não somos destruídos. Não somos destruídos porque Deus continua amoroso, misericordioso e cheio de graça. Amém? Tiago 1:7, ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, não há mudança, não há sombra de variação em Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, disse Deus através do profeta
Malaquias. Queridos, esta é uma expressão maravilhosa, uma das palavras mais confortantes que nós podemos ouvir de Deus, é Ele dizer que não muda, não muda, não importa o nosso comportamento, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo conosco, e para conosco, Deus continua sendo o mesmo, Deus não muda, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus continua sendo os mesmos para com o seu povo, e Ele é assim e não mudará, não há sombra de mudança na vida de Deus, no caráter de Deus. Essa expressão traz a nós assim uma força, uma solidez na nossa fé, porque imagine se Deus fosse um Deus que mudasse de pensamento a todo instante, que mudasse de opinião sempre. Mas você pega Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os princípios de Deus são os mesmos. São os mesmos. As mudanças que variam em Deus são mudanças de acordo com a direção da sua misericórdia a nós. Porque quando Ele quer ser misericordioso, Ele pode ser. Mas se Ele não quer também, Ele pode não ser. E aí acontece, às vezes, de uma hora Ele ser e de outra hora não ser misericordioso em alguma ação, em alguma atitude. Mas o seu caráter é de misericórdia sempre. Passam os anos, passam os dias, as coisas mudam, a história muda, mas Deus continua manifestando o seu poder e o seu amor. A graça libertadora de Deus continua se manifestando no meio do ser humano. Deus permanece sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Mas existe um outro lado. Se Deus não muda, se Deus não muda a sua maneira de ser, de pensar, Deus também não muda naquilo que Ele não gostava. Aquilo que Deus não gostava em Sodoma e Gomorra, Deus continua não gostando. Aquilo que é pecado, que Deus desde o início não gosta, Deus continua não gostando também. Aquilo que acontecia na Babilônia, as abominações na Babilônia, Deus continua não gostando também. Como Deus nunca gostou da desobediência, Deus continua aborrecendo a obediência até os dias de hoje. Então Deus não mudou a sua opinião. O pecado continua sendo pecado para Deus. Embora Deus continue amando o pecador, Ele continua aborrecendo o pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso é a nossa fé, a nossa esperança está exatamente baseado nessa expectativa que nós temos em Deus. Deus não muda, queridos. Deus é imutável. E a fidelidade de Deus para conosco continua. Mas Deus também espera de nós fidelidade. Deus também espera que não mudemos também a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Pastor, mas se eu não for fiel, Deus continuará sendo fiel. A única coisa que pode acontecer é você deixar de desfrutar das bênçãos de Deus concernente à fidelidade que a Bíblia ensina sobre os dízimos e as ofertas. Você não vai para o inferno porque não dá o dízimo e a oferta. Existe igreja radical que a pessoa não pode ser nem membro. Outras menos radicais que a pessoa não pode servir em uma área da igreja. Mas nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que devolver os dízimos e entregar uma oferta, por mais generosa que seja, é muito mais do que uma regra e uma lei, é um privilégio. É um privilégio para nós, seres mortais, podermos participar de tamanha obra, de tamanho reino, o reino de Deus. Amém, queridos? Nós aqui, por exemplo, é claro que Deus em si mesmo não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa. Para manter
essa estrutura para apoiar a obra missionária, para fazer um monte de coisa que nós fazemos. Deus não precisa, mas nós que temos a responsabilidade de fazer, precisamos. Não é verdade, queridos? Então nós precisamos de pensar sobre isso. E a palavra dízimo significa, claro, a 10ª parte. Não é a 9ª parte, é a 10ª parte. Então tudo aquilo que vem às nossas mãos, deveríamos devolver a Deus a 10ª parte. E Deus permite que 90% daquilo que vem às nossas mãos seja administrado por nós. Que seja administrado. Às vezes, nós também não entendemos isso. Que precisamos administrar. Que nada é nosso. Nós não temos nada. Tudo pertence a Deus. O máximo que podemos fazer é administrar e desfrutar daquilo que Deus permite. Os 90% é para desfrutar e para administrar, para que possa dar seguimento em outras gerações. Mas ninguém vai levar. Não é verdade? Ninguém vai levar nada. Então nós prestamos contas a Deus da nossa fidelidade nos dízimos, na nossa fidelidade também na administração. É importante saber disso, queridos. Que nós temos uma responsabilidade, não só de entregar o dízimo, mas uma responsabilidade de administrar aquilo que vem às nossas mãos. E a gente percebe que tem pessoas que não têm dificuldade de devolver os dízimos, mas têm dificuldade em administrar. E com isso sofre também. E só o fato de entregar os dízimos não significa que suas finanças estão salvas e sanas. Não. Há uma outra parte. Não é mágica. É princípio. É necessário entregar, mas é necessário administrar também. E quando nós entendemos isso, nós começamos a melhorar. Amém, meus irmãos? Mas há sempre muitas desculpas. E eu gostaria de abordar aqui algumas desculpas, alguns argumentos que muitas das vezes são usados por nós para não devolvermos os dízimos, para não entregarmos uma oferta mais generosa. Isso não é o princípio da palavra e da vontade de Deus. Eu quero citar hoje 4 argumentos, 4 desculpas que geralmente os cristãos dão. Primeiro, eu sou muito pobre para dar o dízimo. Eu sou muito pobre para dar o dízimo. Queridos, ofertar pode até ser um luxo para um rico, mas é um privilégio para o pobre. Sabe por quê? Porque o rico tem. Por isso, Jesus disse que é difícil o rico entrar no reino de Deus, porque ele confia no dinheiro, ele não confia em Deus. Ele não depende de Deus economicamente. Mas o pobre, em geral, é mais quebrantado, porque ele tem uma dependência de Deus. Então, para o rico, é um luxo, mas para o pobre é um privilégio. Por que que é um privilégio? Porque ele é protegido e abençoado quando ele dá. E esses argumentos, eu sou muito pobre para dar o dízimo, eu não tenho para dar o dízimo. Sabe por quê? Porque isso incomoda, às vezes, a gente. Às vezes é desconfortável. Porque nós somos muito presos, vivemos em um mundo tão capitalista que somos tão presos ao dinheiro. E até aqueles que pregam contra o capitalismo são apaixonados por dinheiro. E muitos deles até mais do que os capitalistas. É uma coisa do ser humano. É algo que está no ser humano. Ter prisões na área financeira. Não só por falta, mas às vezes até por excesso.
E quando o dinheiro se torna prioridade na vida da pessoa, toma o lugar de Deus, Deus chama isso de idolatria. E Deus não ama isso, Deus não gosta disso. E a maioria das nossas ofertas, elas são assim corriqueiras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jamais podemos deixar de semear. Às vezes, no culto de domingo, você traz uma oferta, você não está preocupado em semear. Mas sempre há oportunidades, quando há aqui um desafio com uma necessidade maior, essa é uma grande oportunidade de semear. Como tivemos há poucos dias para a reforma dos nossos prédios, como vamos ter na semana Shekinah, sempre temos. Mas você pode também no domingo trazer uma oferta voluntária de semeadura, desejando que ela prospere, que ela desenvolva. É claro que existem outros sentimentos, outros desejos, muito mais devemos ofertar por gratidão a Deus, por sentir privilegiado em contribuir com o reino de Deus, fazer parte desse processo maravilhoso. Mas, se a nossa oferta não gera um desconforto em nós, essa oferta, ela ainda está muito aquém daquilo que agrada a Deus. Porque uma oferta, principalmente uma oferta de semeadura e também a devolução dos dízimos, de certa forma gera um desconforto em nós. Porque em geral significa um determinado sacrifício. Porque dar o que está sobrando, qualquer um pode dar. Dar aquilo que não importa, qualquer um pode dar. Dar aquilo que sobra, qualquer um pode dar. Mas dar aquilo que é importante, é necessário ter um coração totalmente convertido juntamente com o seu bolso. Ter uma vida completamente convertida. E o próprio Senhor Jesus, em 2 Coríntios 8:9, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para fazer-nos ricos. Entendendo a palavra de Deus, nós passamos a praticar de maneira diferente. Você se lembra que Jesus estava ao lado do gasofilácio? Você pode pensar na cena, as pessoas vindo à frente. No nosso caso, os diáconos vêm aqui receber, mas ali no templo tinha o gasofilácio, como nós temos o gasofilácio aqui na parede, esse móvel que não é móvel, que está imóvel, né, que está fixado ali. Geralmente nas igrejas ele é um móvel. Nome feio, gasofilácio, não vai colocar no seu filho esse nome, não. Mas Jesus ali ao lado, não sei se ele estava em pé, se ele estava sentado, não me lembro se o texto fala, e ele observando quanto cada pessoa colocava ali. Mas Jesus estava muito preocupado, não com o valor, Jesus estava preocupado com o coração daquelas pessoas. E certamente Jesus olhava, tinha pessoas que tinham condições de dar muito, e aquela pessoa dava uma miséria ali. E certamente Jesus ficara indignado, porque quando uma viúva pobre veio e colocou todas as suas moedinhas ali dentro, Jesus disse aos seus discípulos: vocês viram aquela mulher, aquela viúva pobre? Ela deu muito mais do que todos esses. Porque esses outros deram do que sobra, mas ela deu tudo o que ela tinha. Isso é semeadura. Isso é sacrifício. Isso gera resultado. E mais do que isso, isso agrada Deus. Isso agrada a Deus. Isso é lindo, essa experiência desta mulher que Jesus teve ali. Conta-se uma história de um lugar muito seco, por isso eu vou beber água. Que uma pessoa estava caminhando em um deserto e a sua água acabou.
E ele estava louco procurando uma fonte de água. E ele chegou em determinado lugar que tinha um poço e tinha uma bomba. Lembra da história da bomba? É diferente agora, mas eu falei da bomba d'água aqui há poucos dias. Mas ali não tinha água disponível. Tinha um poço com uma bomba velha enferrujada. E ele tentou tirar água naquela bomba e não saiu água. Ele olhou numa cabana, entrou na cabana, a única coisa que tinha lá era uma garrafa de água. Imagine você no deserto, muito tempo sem tomar água, um sol muito quente, 50 graus de sol, ser suado, cheio de areia, encontra uma garrafa d'água. Mas naquela garrafa estava escrito: não beba, coloque na bomba para dar pressão, aí você vai tirar água, beber, e enche a garrafa novamente e coloque no mesmo lugar para outra pessoa que passar beber água. O que você faria? Você beberia água ou colocaria na bomba? Hã? Quem colocaria na bomba? Quem beberia água? É difícil tomar uma decisão dessa, não é verdade, queridos? É difícil tomar uma decisão dessa. Ele pensou: se eu bebo essa água, eu vou matar minha sede por um determinado tempo. Mas, se eu colocar na bomba e a bomba funcionar, eu vou encher a garrafa, vou matar minha sede, vou tomar banho, vou encher meu cantil e vou poder caminhar um pouco mais. Bebo ou não? Coloco ou não? Eis a questão. Mas ele decidiu: eu vou arriscar. Ofertar, às vezes, se torna para nós um grande desafio. Entregar os dízimos torna para nós um grande desafio, porque as necessidades são muitas. Ele resolveu, então, colocar água na bomba. E sabe o que aconteceu? Começou a bombear. Sabe o que aconteceu? Nada. E ele continuou, aquela bomba velha e enferrujada. De repente, a água fluiu. Amém? Glória a Deus. A água fluiu. Ele bebeu e ele encheu a garrafa, colocou lá, encheu o seu cantil, tomou banho e foi caminhar mais para o seu destino. Muitas vezes na nossa vida acontece isso, queridos. Muitas vezes nós temos alguma coisa, mas não temos a coragem, a ousadia e o coração de entregar. Não temos fé de entregar. Muitas vezes, quando fazemos as contas, e ao fazer as contas nós pensamos: vai ficar no vermelho, então não vou entregar o dízimo. Vai ficar no vermelho, então não posso dar uma oferta especial. Sabe, porque pensamos, igual podia pensar aquele homem: se eu coloco na bomba e a bomba não funciona, eu estou frito. Se eu dou a oferta, entrego os dízimos e Deus não muda a minha situação ou não me supre, eu estarei frito. Muitas vezes pensamos dessa forma, porque às vezes não dá para cobrir o orçamento. Mas saiba de uma coisa: Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Quando aquela viúva foi levar as suas últimas moedas ali, talvez se nós estivéssemos, nós dizíamos: não, a senhora não precisa ofertar, use esse dinheiro para comprar alguma coisa. Se Jesus falasse: não, por favor, não dê suas últimas ofertas, suas últimas moedas, sabe o que Jesus ou nós estaríamos fazendo? Impedindo aquela mulher de ser suprida na sua vida. Eu já vi, tinha um tesoureiro uma vez, não era aqui não, era em outro lugar. Porque senão, se você vai procurar os tesoureiros na sua cabeça que já passou por aqui, e pode pecar, né? As pessoas diziam para ele: olha, eu estou com dificuldade nisso.
Aí ele fala assim, não, então não entrega o dízimo não. O tesoureiro, ele estava com boa intenção, mas era o entendimento que ele tinha, coitado. Porque ele também não era dizimista. Ele estava impedindo as pessoas de serem abençoadas, guardadas, protegidas e prosperadas por Deus. Quando Elias chegou na casa daquela viúva e pediu para ela fazer um bolo, e ela usou a última farinha que tinha e fez o bolo, era o último bolo que ela podia comer na sua vida com seu filho. Se o profeta não chega ali, eles iam comer aquele último bolo e iam morrer de fome. Mas o profeta falou, faça o bolo e dê para mim agora. Que loucura! Se um profeta fizer isso nos dias de hoje, a polícia prende ele. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que ela obedeceu. O homem da garrafa d'água obedeceu. A viúva obedeceu. E ao obedecer, diz a Bíblia que não faltou mais farinha no seu celeiro e nem azeite na sua botija. Qual que é melhor, confiar em Deus ou confiar no pouco que nós temos? Confiar em Deus, não é verdade? Confiar em Deus. Nunca deixe de dar o seu dízimo, a sua oferta, porque você é aposentado, ou porque você é viúva, ou porque você tem pouco ou ganha pouco. Porque Deus é quem vai garantir o seu sustento, é Deus que vai garantir a sua bênção. Um outro argumento e outra desculpa é: estou desempregado, por isso não dou o dízimo. É muito lógico isso, irmãos, não é verdade? É bem racional, se formos pensar, realmente é racional. Alguém desempregado devolver o dízimo daquilo pouco que tem, ou dar oferta, parece muito honesto, racional, verdadeiramente é racional, mas não é espiritual. Mas não é um gesto de fé, não é um gesto de confiança, porque ao deixar de entregar, está deixando de semear, está sendo impedido de colher, de ter o cuidado e a provisão de Deus. É uma situação, de certa forma, angustiante, principalmente para um pai de família. Mas preste atenção, no tempo de desemprego, você comeu, come, tem tido roupa para vestir, tem tido transporte para andar. Quem é que supriu? Não é Deus? Então, o argumento também de estar desempregado não vale, não é verdade? Não vale, não é? E Jesus disse em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é fiel no muito é fiel no pouco, ambas as coisas. E geralmente Deus testa no pouco e não no muito. E quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Agora, uma coisa é certa: quem é infiel no pouco, nunca será fiel no muito. É mentira. Quando eu ganhar mais, quando eu tiver mais, eu vou ser fiel. Mentira, não vai ser não. Se não consegue tirar pouco, como é que vai tirar muito? Não é? Não tira, não consegue. Se não consegue entregar pouco, como que vai conseguir entregar muito? Não consegue. Então, queridos, a situação momentânea não pode ser um argumento, uma desculpa para nós, mas sim um teste espiritual. É um teste espiritual. Cremos ou não cremos na provisão de Deus? Cremos ou não cremos na palavra de Deus? Cremos ou não cremos no amor de Deus e na misericórdia de Deus, na graça de Deus para com as nossas vidas? Então, se alguém não é fiel quando está desempregado, também não vai ser fiel quando estiver empregado. Procure mudar o mais rápido possível para você ter de fato a provisão e a confiança de Deus. Porque a desculpa sempre ela está
na nossa mente, sempre, sempre, sempre. Mas é melhor ser aprovado por Deus, amém? Outro argumento ou desculpa: eu estou cheio de dívidas, por isso não posso dizimar nem ofertar agora. Você e eu temos responsabilidades com os nossos credores. É claro que temos. Mas não podemos também deixar de ter responsabilidade com Deus e com a sua obra. Temos responsabilidade também com Deus. Deus é em primeiro lugar. Deus tem que ser mais importante. Porque se você não semeia, você não colhe. Não colhe. Provérbios 3:9 diz que devemos honrar a Deus com quê? Com as primícias. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que o primeiro cheque precisa ser para Deus. Primeiro que devemos tirar é a parte de Deus. Não é o aluguel, não é a prestação da casa, não é a água, não é a luz, não é a internet, não é a televisão. Não. É a parte de Deus. Porque se você não tira a primeira parte de Deus, você fica sem respaldo de Deus para as demais coisas. Eu sei que isso é uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma transformação de vida. Precisamos de tudo isso, não é? Em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos negará coisa alguma. Deus não te negará coisa alguma. Em Filipenses 4:19, antes nos suprirá em todas as nossas necessidades. Amém? Você pode declarar essa palavra? É a palavra de Deus, diga assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, não me negará coisa alguma. Amém. Diga também, antes me suprirá em todas as minhas necessidades. Então você faz bem em pagar os seus credores. É claro, temos que pagar os nossos credores. Mas não esqueçamos de dar a Deus a parte que é dele. O dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Amém? E o último argumento que eu quero falar hoje, ou última desculpa, é o seguinte: eu quero dar o dízimo, mas agora estou muito apertado. Quem já falou isso? Poucos falaram, parece. Alguns dos maiores exemplos, queridos, de generosidade na Bíblia, não são de pessoas ricas, são de pessoas pobres. Os macedônios, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 8, a viúva pobre, são exemplos de generosidade. Poucas vezes você vê generosidade em ricos, geralmente generosidade está mais no meio dos pobres. E eu quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 8, pode abrir a Bíblia. Segundo aos Coríntios 8, 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação e abundância do seu gozo e sua profunda pobreza, abundaram em riquezas da sua generosidade. Uma igreja pobre financeiramente, mas generosa, mais rica em generosidade. Não tem problema você ser pobre financeiramente, desde que você seja rico em generosidade, o seu dinheiro vai se multiplicar e fazer grandes coisas. Porque dou-lhes testemunho de que segundo as posses, não mais do que as posses, segundo o que podia as suas posses,
E ainda acima das suas posses, agora o versículo fala, também acima das suas posses, deram voluntariamente. Uma hora davam segundo o nível que podia, outra hora extrapolava o que podiam, racionalmente falando. Por quê? Porque tinham fé e tinham amor naquilo que estava fazendo. Versículo 4. Pedindo-nos, olha o que eles faziam, o que essa igreja fazia? Pedindo-nos com muito encarecimento. Eles pediam, por favor, apóstolo Paulo, permita-nos participar desta obra maravilhosa. Pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Os apóstolos ficaram surpresos, foram surpreendidos com o coração desse povo. Mas o receio e a insegurança não podem ser, de maneira alguma, motivos para deixarmos de ofertar e de darmos ao Senhor as nossas contribuições. O Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor sabe das nossas necessidades, mas Ele vai suprir, Ele supre as nossas necessidades, segundo Mateus 6,32. Não espere sentir-se seguro economicamente para você ofertar ou devolver os dízimos, mas creia na palavra de Deus, creia na provisão de Deus. Ah, pastor, eu estou esperando a provisão de Deus chegar para eu fazer, para eu cooperar, para eu ajudar, para eu investir. Não! A provisão vem depois da oferta, não é a oferta que vem depois da provisão. Primeiro vem a oferta, primeiro vem o passo de fé, vem a decisão do coração, vem a entrega, para depois vir a provisão de Deus. Segundo aos Coríntios 9, quero ler também do 6 ao 11, segundo aos Coríntios 9, 6 ao 11. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, o que é? Os irmãos sabem, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância, o quê? Em abundância também ceifará. Há uma proporção aqui, há uma ideia de proporção aqui, na questão da semeadura. Versículo 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Cada um é, de fato, livre para propor no seu coração o que deve semear. E não deve ser com tristeza, devemos aprender a fazer com alegria e não com tristeza. Ai, está indo meu dinheiro, ai que dor. Não, nem por constrangimento, nossa, o pastor está nos apertando agora, eu vou ter que dar alguma coisa, porque todo mundo está dando, eu não estou dando, eu fico com vergonha. Também não é assim, não pode ter esse sentimento, a decisão não pode ser por constrangimento. Se bem que eu acho difícil alguém ficar constrangido aqui, porque nós não temos esse perfil de constranger as pessoas, não é verdade, irmãos? Não somos perfeitos, mas não temos esse perfil de constranger pessoas na questão de ofertas. Apenas estamos ensinando o que a palavra de Deus diz, para o bem de todos. E conclui o versículo dizendo, porque Deus ama ao que dá com tristeza. Amém? Deus ama o que dá com alegria. Com alegria. E significa que se você dá com tristeza, Deus não ama. Não sei se Deus ignora, talvez Deus até ignore. Mas quer ver Deus satisfeito? Faça com alegria. Faça com alegria. E Deus ficará amando você maravilhosamente. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundez em toda boa obra. Olha só, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, que vocês tenham sempre, em tudo, toda a suficiência, não falte nada para vocês, e abundez, e tenham em abundância,
em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, foi generoso na igreja, com as pessoas na rua, com os necessitados, com a família, foi generoso, não foi egoísta, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Diga assim: todo recurso que cai na minha mão é uma sementeira. Eu não posso comer toda. Parte eu preciso semear, para não deixar de colher. Amém? Se você comer toda a semente, você não vai conseguir colher, porque você não vai plantar, não é verdade? Então, Deus te dá a sementeira, você planta, Deus aumenta a sementeira, diz o texto bíblico. Você colhe mais do que você tinha antes, e assim você vai prosperando. Assim está o princípio da prosperidade de Deus. Ora, aquele que dá a semente, já li 10, né? Vamos para o 11 para concluir. Enquanto em tudo enriqueceis para toda liberdade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Visto como na prova desta administração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade da vossa contribuição para eles e para todos. Antes do mar abrir, queridos, antes do mar abrir é necessário pisar na água. Amém? É necessário pisar na água. Antes de andar por sobre as águas, tem que sair do barco. Se ficar dentro do barco, você não consegue andar por sobre as águas. Se você é pobre, saiba de uma coisa: você é um bem-aventurado, porque Deus cuida de você. Deus supre as suas necessidades e te dá condições de prosperar. Agora, Deus não pode ter compromisso com quem é descompromissado. Nós temos duas coisas: dízimos e ofertas. Os dízimos faz com que Deus tenha compromisso e responsabilidade para conosco. Ao devolver os dízimos, Deus tem conosco um compromisso, uma responsabilidade de cuidar das nossas coisas, do nosso patrimônio. Se não temos, se não devolvemos, Deus não tem compromisso de guardar nada nosso. Pastor, mas eu conheço gente que não é fiel nos dízimos e não acontece nada. Pode até não acontecer, mas uma coisa é certa: Deus não garante nada para ele. Mas eu conheço pessoas que são dizimistas e não estão prosperando. Mas sabe de uma coisa? Também existe a sementeira, a semeadura. O dízimo é para a proteção, para o compromisso de Deus. Mas a semeadura é para a prosperidade. É a oferta que faz prosperar. O dízimo faz a proteção, mas a oferta faz o crescimento. Uma pergunta: você acha justo a responsabilidade ficar apenas sobre os ombros de alguns? É justo, irmãos? Você acha que é justo alguém ser fiel e suprir as necessidades da obra de Deus e outros não? Interessante que, e às vezes nós clamamos tanto por justiça e acabamos sendo tão injustos, não é verdade? E nós precisamos de rever, de fato, de verdade, os nossos princípios.
Não dá tempo de eu falar. Mas alguns dizem que os dízimos é uma coisa da lei. Não. Muitos anos antes da lei acontecer, o princípio do dízimo já existia. A lei veio com Moisés. Moisés não tinha nem nascido. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, que é uma representação de Deus. Não vamos entrar nesse detalhe também, como eu disse para os irmãos, não quero fazer nenhuma pressão, não é? Quero usar um outro perfil de ministração nessas palavras. Quero falar do privilégio, quero falar da responsabilidade e não quero confrontar de maneira alguma. Mas o meu desejo e minha oração é que você termine este ano revendo isso e fazendo um concerto com Deus nesta área, para que 2020 seja um ano diferenciado na sua vida também na área financeira. Há muitas pessoas aqui que podiam dar testemunhos tremendos, irmãos, sobre dízimos e sobre ofertas. Muitas pessoas. Vamos orar.